Palavra do Senhor, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade de estarmos neste primeiro culto aqui da juventude do campo do Alto à Ressurreição. Louvo a Deus pela vida da nossa juventude ali do Campo Grande Seu, cada líder. E louvo a Deus por esta oportunidade, iniciarmos o ano de 2026, já pregando a palavra de Deus. É algo prazeroso para as nossas vidas e para o nosso crescimento espiritual. E assim como líder de jovens também, já há alguns anos, Deus tem nos levantado nesta geração exatamente para poder pregoar a palavra dele e também para sermos profetas e também fazermos outros profetas através daquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. Quando nós olhamos para o texto a qual nós lemos, nós vamos ver que o cenário não é diferente daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós vivemos em uma corrida constante, onde o mundo em si, a humanidade, está correndo diariamente e, na maioria das vezes, essa corrida não tem um propósito específico. Estamos vivendo dias tenebrosos, tempos difíceis, como Paulo escreve ao jovem Timóteo, e com isso nós temos visto a humanidade cada vez mais indo ao seu percurso de mal a pior. Nós vemos consequências trágicas vindo dos nossos antepassados e que nós estamos ou pegamos estas consequências que estão acontecendo nos dias atuais. Quando nós olhamos para o mundo hoje, nesse início de 2026, nós vemos aquilo que está descrito em Mateus capítulo de número 24, quando Jesus alerta aos seus discípulos dizendo: quando vocês ouvirem de guerras e rumores de guerras, ainda não será o fim. E ontem, ou foi hoje, eu estava vendo um pequeno trecho de um vídeo, e aquele pastor estava dizendo que ele não afirmaria que esse seria já o tempo do fim, mas que o tempo do fim se parece muito com o que está acontecendo nos dias de hoje. E com isso nós vemos que, nesse texto a qual Jesus está com seus discípulos, principalmente, ele está olhando para eles e vendo que eles estão inquietos, eles estão preocupados, eles estão andando ansiosos por aquilo que haveriam de comer, de vestir, de beber no dia de amanhã. E quando nós falamos em que nós estamos em uma corrida diária, nós vamos ver algo que se tornou normal em nosso meio, que é exatamente aquilo que nós chamamos de correria do dia a dia. Nós não temos, ou nós pensamos e falamos que nós não temos tempo para absolutamente mais nada. Eu estava falando ontem que mal iniciou o ano, eu já participei, acho que de umas 4 ou 5 reuniões de departamentos diferentes. Então o ano ele já inicia com tudo. Mas isso é de acordo com aquilo que nós usamos culturalmente falando, da questão do nosso calendário que nós usamos. Dias, meses, anos e por aí vai. Mas para Deus o dia ou os anos, para Ele é a mesma coisa.
E quando nós olhamos para esta realidade a qual nós estamos vivendo, nós estamos vendo uma geração que muitas das vezes está sem um futuro, uma perspectiva do futuro, do que há de vir, ou do que pode acontecer no dia de amanhã. Muitos estão correndo, e se você chegar por um momento e perguntar qual é o propósito da tua vida, ou qual é o teu propósito para este ano de 2026, na maioria das vezes você vai ouvir, eu quero melhorar minha saúde, eu quero ler a Bíblia toda, eu quero fazer isso e aquilo outro. Mas muitas das vezes você vai ouvir as pessoas dizerem, eu nunca pensei, ou eu nunca parei para pensar qual é o meu propósito para este ano de 2026. E tampouco nós precisamos parar para pensar, nós temos que viver. Quando Jesus fala para os discípulos, dizendo assim, olha, nem quanto ao vosso corpo, não é a vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Nós estamos numa inversão daquilo que Jesus ensinou neste capítulo de número 6 de Mateus. E isso nós estamos trazendo principalmente para as nossas vidas cristãs, e se torna um problema quando nós trazemos desta forma, esta inversão. Porque aqueles discípulos estavam com Jesus, aqueles discípulos andavam com Jesus, os discípulos viviam diariamente com Jesus, que era o próprio Filho de Deus, mas mesmo assim eles estavam andando preocupados, ansiosos com o que eles haveriam de fazer no dia de amanhã. E é exatamente isso que está acontecendo na nossa geração, no que nós chamamos e conhecemos como geração Z, a geração imediatista, que quer tudo para ontem. É uma geração que não tem paciência, e logo diz assim, não, eu nasci desse jeito. Não, ninguém nasceu desse jeito. E se você é dessa forma, tem como tratar isso para poder mudar, principalmente na forma da palavra de Deus. Porque aquilo que faz parte do fruto do Espírito chama-se paciência, ser longânimo. Mas infelizmente nós estamos diante de um mundo em que nós acabamos de acompanhar, ou acompanhamos aquilo que está sendo ditado pelo mundo lá fora. Ao invés de nós deleitarmos no Senhor, descansarmos no Senhor, nós estamos mais preocupados com a vida secular do que com a nossa vida espiritual. Jesus está trazendo aqui, olha, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Aí você pode dizer, certo, eu não vou me preocupar mais com a minha vida. E quando nós vemos esta priorização com as coisas seculares, nós vemos que cada vez mais as coisas de Deus, do reino, estão ficando de lado. Se você convoca para uma reunião, para uma oração, para um ensaio, algo específico da igreja, para a igreja, que tem um crescimento espiritual, nós vemos uma grande dificuldade das pessoas, dos irmãos, comparecerem. Mas quando convocam, ou às vezes nem convocam, estão ali, de repente planejam uma saída, aparece gente que nunca nem vimos na vida. E isso, mais uma vez eu digo, tem se tornado normal. Você conversa com alguém, aí pergunta o quê? Não é se vai tudo bem. Como vai a correria? Rapaz, está corrido demais. Pronto, acabou, encerrou a conversa. Por quê? Porque nem eu vou falar da minha correria do dia e nem você vai falar. Por quê? Porque nem eu vou querer saber da sua e nem você vai querer saber da minha. Aí continuamos no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus disse que o amor de muitos estaria esfriando, a iniquidade aumentando. Aí nós vemos uma geração de jovens e adolescentes, e de forma geral, vamos assim colocar, frustrados, totalmente angustiados, totalmente vivendo uma vida triste, desolada, que muitas das vezes aparentemente está tudo bem, estão sorrindo, estão no meio de todo mundo ali, mas lá dentro do quarto vivem uma vida de sofrência,
Vive uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. E por muitas das vezes falta aquilo que o salmista pediu a Deus, dizendo assim: traz de volta a alegria da salvação. Nem isso, muitas das vezes, tem mais na vida daqueles jovens, ou desses jovens de hoje. Nós estamos sendo egoístas. Nós estamos invertendo, por isso que Jesus está trazendo um alerta aqui para os discípulos, e nós estamos infelizmente invertendo as coisas. Jesus está dizendo: buscai primeiro o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Aí nós: não, deixa eu buscar as coisas e depois o reino, e isso se der tempo. E aí sabe o momento em que nós nos enganamos? Quando nós pensamos que trabalhar para o reino diz respeito a eu me relacionar com o dono do reino. Eu tenho um cargo, estou na diretoria da Almadicá, eu estou pertinho de Jesus. Eu estou na diretoria do campo, eu faço parte do ministério de louvor, eu faço parte disso e daquilo outro. Não. Eu trabalhar para o reino não quer dizer que eu estou perto do dono do reino. Eu trabalhar para o reino ou dentro do reino não quer dizer nada se eu estou ou não me relacionando com o dono do reino que me chamou para trabalhar. Porque trabalhar para o reino é uma coisa, eu me relacionar com o dono do reino é outra coisa. E eu ainda digo mais: Deus é o único Senhor que convoca os seus servos para trabalhar, e Ele é o único Senhor que deseja relacionamento com aqueles que trabalham para Ele. Aí no capítulo de número 7, nós vamos ver exatamente no versículo de número 21, o próprio Jesus dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não adianta eu trabalhar, não adianta eu fazer parte da diretoria, não adianta eu fazer isso e dizer que eu estou fazendo para Jesus, se no dia eu não me apresentar dizendo: Senhor, eu vivi uma vida de relacionamento contigo. Ele vai olhar para você e dizer: eu não te conheço. E aí o que é que acontece? Nós mesmos, nós colocamos culpa nas circunstâncias, nas provações, mas nós mesmos estamos gerando medo, ansiedade, preocupações. E isso acarreta diversas doenças que nós vemos, que até alguns anos atrás nós não víamos, nós não ouvíamos, mas hoje parece que está uma coisa tão se alastrando de uma forma terrível. Jovens cada vez mais entrando em estado de depressão. Jovens cada vez mais entrando em estados de síndromes, com estados disso e daquilo outro, saúde mental. Todo início de ano tem isso. Janeiro, tal cor, tem que cuidar da saúde mental dessa forma. Fevereiro isso, maio aquilo, e assim vai por diante. É necessário? É. Precisamos nos cuidar? Precisamos. Mas nós como cristãos, nós temos alguém que nós podemos estar diante dele todos os dias. Se você quiser, toda hora. Lá não tem fila para você falar com ele. Lá você não vai marcar tal dia, tal hora, tal momento para você falar com ele. Não, é qualquer momento que você estiver passando por uma dificuldade, é se jogar nos pés do Senhor e dizer: Senhor, me socorre, porque eu preciso de ti. E aí, por não termos o conhecimento do amanhã, por não termos o controle em nossas mãos, aí começa a vir as dificuldades para as nossas vidas. Nós vemos relacionamentos totalmente acabados. Nunca se viu um período onde há tanto divórcios, principalmente dentro das igrejas. Não estou falando somente da Assembleia, de forma geral. Namoros que iniciam, mas não têm um propósito, e logo 2, 3, 4 meses depois se findam, porque não tem um propósito específico. Por quê? Porque nós estamos buscando satisfazer primeiramente aquilo que é o desejo do nosso coração.
Aí o apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz assim, ó, lancem sobre ele. Ele quem? Sobre Deus. O quê? Toda a vossa. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Por que é tão difícil nós lançarmos diante de Deus as nossas preocupações? Por que é tão difícil nós chegarmos diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou passando por isso, isso, isso e isso? Ele não é aquela pessoa que vai sair contando para todo mundo, não. E mesmo você não sabendo, Ele sabe no mais profundo do íntimo do seu ser, aquilo que você passa. Que muitas das vezes você nem sequer imagina, mas Ele conhece. O salmista, ele diz no Salmo 139, o Senhor me sonda e me conheces tão bem, sabes tudo de mim. Antes que venha ou chegue uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe aquilo que eu vou falar. Mas aí diante de tudo isso, qual tem sido a nossa prioridade? Nós temos visto lá no Gênesis, e olha só, não fazia tantos anos que o mundo havia sido criado, mas nós vemos um homem que a história dele é bem resumida, um homem chamado Enoque. Nós vemos que a palavra começa dizendo que Enoque foi gerado. Quando chegou em determinada idade, ele gerou filhos e filhas. E quando mais ou menos 300 e poucos anos depois, diz que ninguém mais o viu. Por quê? Porque o Senhor o tomou para si. Por quê? Porque Enoque andava com Deus. E ninguém chegou a ver mais Enoque porque o Senhor o tomou para si. Ah, mas ele passava o dia todo orando, o dia todo jejuando, o dia todo... Não. A Bíblia diz que ele gerou filhos e filhas. Quem gera filhos e filhas não tem nada para, não é que não tenha nada para fazer, tem trabalho para fazer. Por quê? Porque tem boca para alimentar. Tem alguma coisa para ser feita todos os dias. Mas mesmo assim, mesmo Enoque estando no mundo, chegou um determinado momento que o mundo não estava mais em Enoque. E quando Deus viu que o mundo não estava mais em Enoque, Ele disse, ei, não faz mais parte do mundo, vem para perto de mim. E é dessa forma que nós temos que viver, andando com Deus diariamente. Aí no versículo 31, Jesus olha para eles e diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Paulo, aos Coríntios, ele diz que se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. No capítulo 6, nós vamos ver Jesus ensinando aos discípulos, olha, quando vocês forem orar, orem para Deus, para Ele ver vocês no secreto. Quando vocês forem dar esmola, apresentem diante de Deus, para Ele ver em secreto. Quando vocês forem jejuar, jejuem diante de Deus, porque Ele vê o que está em secreto. Aí nós vemos hoje a inversão. As pessoas fazem lives ou até mesmo gravam vídeos para poder postar que está fazendo a sua oração diária. Ninguém precisa saber, Deus e você precisa saber que você está orando. Mas é necessário mantermos uma vida de oração. Nós temos visto, e eu digo com certeza, pelo menos de 80% a 90% de pessoas que ajudam as outras, que postam nas redes sociais, é exatamente para manter ou ter glória daqui da terra. E Jesus está dizendo aqui, olha, quando vocês forem dar esmola, não deixe que a esquerda veja o que a direita está fazendo. Não precisa ninguém ver, Deus está vendo todas as coisas. Aí Jesus continua dizendo, olha, não ajunteis tesouro na terra, porque aqui na terra os ladrões vêm, roubam, a traça vem, corrompe, corrói, mas ajuntais tesouro no céu. Jesus está mostrando para os discípulos a importância. Vocês estão na terra? Estamos. Vocês estão vivendo na terra? Estamos. Estamos trabalhando? Estamos. Estamos estudando? Estamos. Mas o pensamento e o olhar deve ser diretamente para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro e é para lá que nós estamos indo. Se nós estivermos na nossa corrida diária, correndo atrás apenas, servindo a Jesus, vindo para a igreja, participando de tudo na casa do Senhor, mas a nossa corrida diária for somente para as coisas aqui da terra, Paulo deixa bem específico, nós somos os mais miseráveis de todos os homens.
Aí vem exatamente uma pergunta: Deus tem sido teu mordomo ou teu pai? Porque tem vezes que a gente só chega diante de Deus para pedir, quando a gente está passando por uma necessidade. A gente está doente, desempregado, mas diante de um pai não precisa de uma data específica, não precisa de uma hora específica. Todo o tempo eu posso chegar diante do meu pai e dizer o que é que eu estou passando, o que é que eu preciso diante dele. E Jesus deixa bem claro que Deus, Ele sabe, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais de todas essas coisas. Aí sabe o que é que acontece? O salmista Davi, no Salmo de número 23, ele chega dizendo, exclamando assim, olha, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Sabe o que é que isso quer dizer? Ele está dizendo exatamente, olha, eu não vou me importar. Olha só, Jesus está vindo muito tempo depois de Davi, mas Jesus, sendo filho de Deus, ele está apresentando exatamente aquilo que Davi já tinha consciência de quem era Deus. Ele está dizendo no Salmo de número 23, ei, se eu sentir fome, Ele vai me levar a pastos verdejantes. Se eu sentir sede, Ele me leva às águas tranquilas. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. Se eu estou triste, desconsolado, a sua vara e o seu cajado me consolam. E perante os meus inimigos, Ele prepara uma mesa, um banquete para eu estar me alimentando diante dos meus inimigos. Aí ele finaliza dizendo, é por isso que eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e é por isso que eu vou habitar na casa de Deus por longos dias. Buscar o reino vai muito mais além do que trabalhar para Deus, é se relacionar com Ele, é exatamente clamar, buscar pelo seu poder, a sua soberania, a sua vontade para a sua vida diária. Não é somente por um momento, não é somente por alguns instantes, não, é dizer, Senhor, está aqui. É por isso que Paulo, quando ele expressa lá os Gálatas, ele diz, eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Quem é que está vivendo dentro de você? É as suas vontades, é os seus desejos, ou é a vontade de Deus para a tua vida? Nós devemos parar de tantas frustrações. Exatamente, vai acabar as frustrações, as decepções na sua vida quando você deixar de buscar as coisas seculares em primeiro lugar, e a partir de hoje, a partir desse momento você dizer, eu buscarei o reino de Deus na minha vida, eu buscarei a presença de Deus na minha vida. Já foi falado aqui, não adianta eu entrar ano novo, porque vai entrar ano e sair ano, se eu não me posicionar diante de Deus, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade e o teu querer. Não adianta eu entrar num ano novo, sendo que eu trouxe coisas velhas lá do passado, não. Eis que tudo se fez novo nas nossas vidas. Eu não preciso estar arrastando com bagagens passadas, não. Eu preciso olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Eu preciso firmemente todos os dias me lançar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu estou passando por lutas, por provações e dificuldades, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós devemos parar de andar ansiosos, preocupados com o amanhã. Por quê? Porque eu e você temos um Deus, nós temos um Senhor, que Ele é o nosso Pai, e esse Pai, Ele se importa com aquilo que você está passando. Esse Pai sabe exatamente do que você precisa, Ele se preocupa com você, mas você tem que buscá-lo, você tem que adorá-lo, você tem que se lançar aos pés dele. Por quê? Porque assim como diz as Escrituras, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ainda está perto.
passado, o Pai está no mesmo lugarzinho de sempre. Você que muitas das vezes deixou aquele lugar para buscar as coisas do mundo, para buscar as coisas seculares, para buscar essas demais coisas, mas a partir do momento em que você se posicionar diante desse Pai, desse Deus tão poderoso e maravilhoso, você vai ver Deus abrindo porta de emprego, você vai ver Deus abrindo porta de casamento, você vai ver Deus abrindo portas que nem sequer você imagina que Ele tem preparado para você. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Qual tem sido a nossa prioridade? Nossa prioridade ou a sua prioridade tem sido as coisas lá de fora? Ou a presença de Deus na sua vida? Se a partir de hoje você não colocar como prioridade a presença de Deus na sua vida, certamente vai ser mais um ano frustrado, de decepção na sua vida. E eu digo com toda certeza, esse ano vai ser um dos anos mais difíceis que nós vamos ter. Mas louvado seja o nome do Senhor, por aqueles que permanecerem firmes, assim como Jesus falou. Não tão somente aquele que fez ou trabalhou em meu nome, não, mas aquele que fez e faz a vontade de meu Pai. E Jesus ainda diz mais, capítulo 7, lá a partir do versículo de número 7, ele diz exatamente o seguinte: ei, sabe o que é que vocês devem fazer? Lá no capítulo 6 ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabe como é que nós devemos fazer? Buscando, batendo e pedindo, porque aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta, aquele que vai em busca, Deus está à disposição para dar, aquele que for em busca de Jesus, Ele está disponível 24 horas, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele está sempre à disposição para abençoar a tua vida, mas você tem que dar um passo, buscar a Deus em primeiro lugar, tê-lo como prioridade na sua vida. Vai fazer alguma coisa, estou atrasado, mas eu tenho que priorizar a Deus, orar, jejuar, consagrar a vida e buscar a vontade dEle para as nossas vidas, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Agora comece a pensar exatamente naquilo que você tem passado até esse exato momento, das decepções, das frustrações, daquilo que você mais precisa que Deus faça na sua vida nesse ano de 2026. E eu te digo com toda certeza, você tem um pai, e esse pai precisa ser conhecido dos seus filhos. Os seus filhos precisam conhecer quem é o pai. E o Pai está disponível, disposto a abençoar a sua vida. Mas por muitas das vezes nós estamos distanciados dos caminhos do Pai. Nós estamos distantes da presença do Pai. Mas nessa noite Ele chama cada um dos seus filhos exatamente para conhecê-lo, para ter intimidade, para saber que Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Outros me conhecem só de ouvir falar, alguns são de perto, outros de longe. Ouça Deus falando para você através dessa canção. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem é Ele? Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu te chamo esse ano para ser íntimo dele, para conhecê-lo pessoalmente.
buscar ao Senhor. Não preciso de É tempo de relacionamento com aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou teu Pai. É tempo de você renunciar às suas próprias vontades e deixar Deus fazer a vontade dele na tua vida. Religiosidade, eu quero em ti. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero em ti, verdade, eu sou. E assim, ó Deus, que chega um momento que nós venhamos falar igual Jó. Senhor, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Ó Deus, eu te peço que em nome de Jesus, desperta-nos para te buscarmos. Te revela, Senhor Deus, para cada um aqui nesta noite, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que estão aqui, mas nem sequer sabem quem Tu és. Te revela, Senhor Deus, a partir de hoje, de agora. Aqueles corações que estão angustiados, os corações que estão ansiosos e preocupados, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, traz descanso para a vida deles. Traz refrigério para a vida deles, ó Pai. E assim, ó Deus, que nós venhamos descansar no Senhor, priorizando o Senhor nas nossas vidas, para que assim, ó Deus, nós venhamos fazer e cumprir a Tua vontade. Cuida, Senhor Deus, dessa juventude, deste campo, do nosso campo ali, do Campo Grande de Seu. E assim, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que neste ano de 2026 seja o ano que nós venhamos nos posicionar diante do Senhor, te colocando como prioridade em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Sem te glorificando e exaltando.